entanto, o senador Vital do Rego, como relator, ele tem uma preocupação toda especial com os estados confrontantes, aonde ele divide em dois estados confrontantes e estados não confrontantes. E os estados confrontantes, eles continuarão recebendo os seus royalties e aumentando conforme o passar do tempo. Ou seja, hoje os estados confrontantes recebem em torno de 12 bilhões de reais e este valor será mantido para 2012 e mais, chegará a 25 bilhões em 2022. Ou seja, não haverá perda para os estados confrontantes, de forma alguma. No entanto, nós temos que ter em mente que se começou a discutir essa questão dos royalties de petróleo e dos bens gerados pelo petróleo no momento em que o país começou a se investir mais na pesquisa da exploração do petróleo no Brasil. Em 1997, quando aprovada a Lei do Petróleo, os royalties não passavam de 190 milhões de reais e chegaram agora, no ano de 2010, em torno de 10 bilhões de reais. Então, lá em 1997, quando foi feita esta regra, eram 190 milhões de reais. Hoje são 10 bilhões de reais e há uma estimativa que possa chegar até 100 bilhões de reais na próxima década. Então, senhoras e senhores senadores, de lá para cá, ou seja, desde o advento da Lei do Petróleo, em grande parte, a determinação e os investimentos do governo federal e, sobretudo, as pesquisas desenvolvidas pela Petrobras na exploração das águas profundas, que são financiadas por todo o povo brasileiro e por todos os estados brasileiros e também por todos os municípios brasileiros, permitiu que o Brasil chegasse a esta tecnologia de podermos explorar o petróleo em águas profundas, como no caso o pré-sal. Em 1997, repito, eram 190 milhões os royalties. Hoje já chegam à casa dos 10 bilhões de reais os royalties no Brasil. O mesmo ocorreu com a arrecadação da participação especial. Afinal, segundo informações do relator, em 2010, os recursos arrecadados através de royalties, participação especial de petróleo e gás natural, somaram 20 bilhões de reais. Então, vejam só, são duas situações. Nós temos aqui a se discutir, são os royalties e a participação especial, que somam, então, 20 bilhões de reais, datam do ano passado, do ano de 2010. Devido a este incrível crescimento nas receitas oriundas do petróleo, de exploração feita, em sua imensa maioria, na plataforma continental, faz todo sentido que sejam revisados o critério de distribuição dos royalties e da participação especial, senhoras e senhores senadores. Daí ser possível manter o nível de recursos pagos aos estados e municípios confrontantes em 2010 para o ano de 2012 e torná-los crescentes. Nós queremos dizer que os estados confrontantes que tinham em 1997 cerca de 190 milhões de royalties, que têm hoje em torno de 10 bilhões, vão ter em 2022 qualquer coisa em torno de 25 bilhões de reais. E ainda assim, todos os demais estados e municípios e a União participaram.